A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Esta é a tarde política da Rádio Observador e daqui a pouco, depois do Jornal das 6, temos E o Vencedor é, com Judite França, António Costa e Alexandre Borges. E Judite, vamos falar de quê? Vamos falar do discurso de tomada de posse de António José Seguro no dia 1 do novo Presidente da República, ainda dos desafios que deixou no Parlamento. Falamos também do fim das negociações sobre a reforma laboral e ainda vamos falar do fim das linhas vermelhas em algumas autarquias, com a integração de elementos do Chega, como em Lisboa, e com vários casos à mistura. Vai ser depois do Jornal das 6. Vanessa Cruz, esta hora, destaque para a condecoração de Marcelo Rebelo de Sousa. Vai ser condecorado pelo novo Presidente da República, António José Seguro. Vamos acompanhar esse momento que está a decorrer precisamente nesta altura. Exatamente, António José Seguro está nesta altura a condecorar Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente, agora em funções, condecora o antecessor. Os dois trocam umas palavras e um aperto de mão e também um abraço no Palácio da Ajuda. E agora Marcelo Rebelo de Sousa, emocionado, curva-se perante uma salva de palmas. Vamos tentar ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa, seguramente... Estávamos aqui a ouvir as palmas que nos vão chegando através do som da CNN. Recebe o grande colar da Ordem da Liberdade. É uma condecoração atribuída apenas aos presidentes da República. Mais uma troca de palavras entre os dois, com aperto de mão, com a troca de sorrisos. Este é também um momento protocolar da praxe, se me é permitido dizer, no dia em que toma posse o novo Presidente da República. E agora Marcelo Rebelo de Sousa deverá ser cumprimentado, vai ser cumprimentado pela Primeira-Dama e receberá também os cumprimentos dos membros do Governo. Com Marcelo Rebelo de Sousa estão também os elementos da Casa Civil e da Casa Militar, estão bem perto desta ação e agora são cumprimentados por António José Seguro, toda a equipa de Marcelo Rebelo de Sousa, que também cessa funções. O gabinete de apoio ao Presidente vai mudar. E o Vasco Maldonado Correia está em direto do Palácio da Ajuda em Lisboa. Vasco, esse momento solene da condecoração foi mesmo há poucos minutos, aliás, antes até da hora marcada. Antes da hora marcada, 3 minutos antes da hora marcada, e o que quer dizer que acabou também antes da hora marcada para começar. Foram menos de 2 minutos nesta cerimónia, desde o momento em que a sessão foi aberta e foi encerrada, menos de 2 minutos até António José Seguro depositar então o grande colar da Ordem da Liberdade aos ombros de Marcelo Rebelo de Sousa. Neste momento acontece uma espécie de fotografia de família, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa e António José Seguro no meio, à direita o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, e à esquerda Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro, que também marca presença nesta cerimónia. A cerimónia, como disse, foi muito curta e que acaba agora com um cumprimento entre Presidente da República cessante e Presidente da República já em funções, António José Seguro. É de resto também o último ponto de agenda que António José Seguro tem marcado para hoje, nesta altura, e provavelmente durante os próximos minutos, durante os próximos momentos, vai continuar aqui a trocar algumas palavras. Estas cerimónias nem sempre têm declarações, nem sempre têm discursos previstos. Aqui parece que é isso que vai acontecer. Talvez, e temos essa indicação, é possível que António José Seguro faça declarações à imprensa, mas já fora
aqui das instalações do Palácio Nacional da Ajuda. E acabou também António José Seguro de cumprimentar Luís Montenegro, que está também neste preciso momento o Primeiro-Ministro a cumprimentar o Presidente da República e a tirar uma fotografia com Marcelo Rebelo de Sousa e com José Pedro Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República. É a despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, agora destes atos oficiais, desta vez condecorado o ex-Presidente da República. Ainda esses momentos com muitos sorrisos, Ricardo Conceição, também nesta despedida de Marcelo Rebelo de Sousa, e o novo Presidente, António José Seguro, também ele muito sorridente. Que agora Marcelo Rebelo de Sousa cumprimenta os filhos de António José Seguro, que o têm acompanhado ao longo deste primeiro dia no cargo. Também Manuela Ferreira Leite está presente e é agora cumprimentada por António José Seguro. É a habitual sessão de apertos de mão e de beijinhos, também tradicionais nestas situações solenes e de pompa no Palácio da Ajuda. E, por certo, entre as conversas, Vanessa, que António José Seguro trocou ali umas breves palavras com o Primeiro-Ministro e com outros convidados, e não sabemos se não terão dito alguma coisa sobre o facto das negociações para a reforma laboral terem chegado ao fim com um falhanço. Um falhanço. Os patrões responsabilizam diretamente a UGT pela forma como estas negociações terminam. Chegaram hoje ao fim, no primeiro dia, como o novo Presidente da República em funções, António José Seguro, já tinha de resto anunciado uma espécie de pré-veto ao anteprojeto do Governo, que, a julgar pelas declarações recentes da Ministra do Trabalho, vai ser enviado como está para o Parlamento. Depois disso, pode ser este o primeiro embate entre os palácios de Belém e de São Bento, mas já lá vamos. Primeiro, esta falta de acordo foi anunciada ao Observador em primeira mão pelos patrões. Dizem que encostaram a central sindical à parede para assumir o que queria e que ficou claro que a UGT não queria que o processo avançasse. Vamos também ouvir as três confederações patronais. Começamos pelo Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Garante, Ricardo, que os patrões fizeram várias cedências e elogia o empenho da Ministra do Trabalho, a Rosário da Palma Ramalho, nestas negociações. Entrevistado na última hora aqui na Rádio Observador, Francisco Calheiros aponta o dedo à UGT, diz que não houve vontade política da central sindical em chegar a um acordo. Há 3 semanas que nós temos reuniões diárias e, portanto, chega a uma altura em que temos que saber se há condições para assinar ou não. Da parte da UGT não houve, eu acho que não é por razões técnicas, insisto, acho que é por razões políticas. A questão é esta, quer dizer, houve por parte do Governo e da Ministra do Trabalho muita cedência. Por parte das entidades empregadoras, igual. Da parte da UGT, não houve praticamente nenhuma cedência. A acusação do Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, que não revela, no entanto, quais foram as cedências feitas pelos patrões. E o que é que tem a dizer Vanessa Cruz, a Confederação do Comércio de Portugal? Diz João Vieira Lopes que o UGT fechou a porta a um acordo. Hoje ficou claro para nós que a posição da UGT, apesar de falar sempre em negociação, se tinha fechado para qualquer evolução neste processo e, portanto, a única conclusão possível é que não há acordo. João Vieira Lopes, o Presidente da Confederação do Comércio de Portugal. E também a CIP mostra desagrado com o desfecho deste processo sem acordo, Vanessa. O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, fala numa situação que é de lamentar, sublinha que se perdeu uma oportunidade. É lamentável que não tenhamos do lado que restou sindical um mínimo de esforço para dar uma oportunidade ao país. Porque é disso que se trata, não houve uma oportunidade ao país. Entramos aqui numas coreografias para arranjar pretexto para desistir das negociações. É o que lamenta a CIP. Reações ao Observador depois de terem chegado ao fim sem acordo as negociações para a reforma laboral. A Rádio Observador já tentou contactar a UGT, ainda sem sucesso. O Ministério do Trabalho remete declarações para mais tarde. Entretanto, há também reação por parte do Partido Socialista. O PS considera mau sinal que não exista acordo sobre uma matéria tão estruturante
importante como esta do Código de Trabalho. O deputado João Torres diz que não há qualquer justificação para alterar de forma tão apressada a legislação laboral. Vamos aqui escutar esse registro. É um mau sinal sempre que não existe um acordo de concertação social sobre uma matéria tão estruturante como é uma alteração do Código de Trabalho, sobretudo porque a estratégia de crescimento económico do nosso país tem sido assente no crescimento do emprego e nós não vislumbramos nenhuma necessidade urgente, nem o Governo conseguiu justificar, para de forma tão apressada e tão radical alterar o Código do Trabalho no nosso país. É a posição do Partido Socialista depois de reuniões esta tarde na sede do PS com representantes das associações da área dos combustíveis e com entidades que podem vir a sofrer o impacto do aumento do preço dos combustíveis. Olhamos também para as reações ao que disse esta manhã António José Seguro no Parlamento, no primeiro discurso da tomada de posse. O Primeiro-Ministro diz certo que haverá cooperação institucional entre os dois palácios, o de São Bento e o de Belém. Cooperação institucional e política leal é a mensagem publicada na rede social X, acompanhada de uma fotografia em que Luís Montenegro aparece a saudar António José Seguro no Salão Nobre da Assembleia da República da parte da manhã. Decorreu na parte da manhã a tomada de posse. Vamos recuperar ainda o que disse António José Seguro, já como Presidente da República, um discurso em que prometeu contribuir e apelou também à estabilidade política, Vanessa. Entre apelos ao compromisso e a promessa de evitar o que o próprio define como o frenesim eleitoral, o primeiro discurso de António José Seguro começou, Miguel Viterbo Dias, com uma palavra dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro, o cumprimento ao antecessor. Ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão, o afeto de um país que sentiu sempre a sua presença. Para logo depois ditar o tom político bem longe da doutrina seguida por Marcelo Rebelo de Sousa. A rejeição da proposta de lei do Orçamento de Estado não implica automaticamente a dissolução da Assembleia da República. A experiência do passado recente de ciclos eleitorais de 2 anos não é desejável. Tudo farei para estancar esse frenesim eleitoral. António José Seguro, que deixou um longo cumprimento aos convidados internacionais, o rei Filipe VI e os presidentes dos países da CPLP, dedicando ainda palavras à situação internacional para logo avisar que, apesar de defender a estabilidade, há metas a cumprir. A estabilidade não é um fim em si mesmo. Muito menos significa estagnação e imobilismo. A estabilidade é uma condição para a mudança, nunca uma meta. Uma das prioridades é a saúde, com o Seguro a adiantar que vai convocar os partidos. Um compromisso que ultrapassa ciclos governativos, com metas, políticas, medidas, orçamentos plurianuais. Era uma das prioridades da campanha, com o Presidente da República a pedir maturidade e a deixar linhas vermelhas. Portugal não está imune a risco igual, perturbador do nosso sistema democrático, do soltar com frente de ideias e do normal funcionamento dos contrapoderes instituídos. Em nenhuma circunstância admitirei que sejam ultrapassadas estas linhas vermelhas. Ainda assim, garante tratar todos por igual, reconhecendo que nem sempre terá o apoio da maioria. Sou livre, tratarei todos os partidos por igual. Sei que as minhas decisões não agradarão a todos. O discurso de tomada de posse de António José Seguro, numa manhã na Assembleia da República. Discurso resumido pelo jornalista do Observador Miguel Viterbo Dias. Depois da tomada de posse, o novo Presidente ofereceu um almoço em Belém aos chefes de Estado que marcaram presença na tomada de posse. Também neste almoço esteve o Presidente cessante Marcelo Rebelo de Sousa e outros convidados. No menu, sopa de peixe, cabrita à portuguesa, até porque o novo Presidente é da Beira Baixa, sericaia para sobremesa, refeição acompanhada por um vinho da produção do próprio António José Seguro. E há outras notícias a marcar esta segunda-feira. O antigo ministro Manuel Pinho recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça da condenação de que foi alvo em 2024 a 10 anos de prisão por ter sido alegadamente corrompido pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado. É o que está a adiantar a agência Lusa, que cita fonte da defesa. A pena de prisão de 10 anos já tinha sido confirmada em abril de 2025 pelo Tribunal da Relação de Lisboa, o que motivou o recurso agora apresentado para o Supremo Tribunal de Justiça. O recurso foi admitido
a 25 de fevereiro. As associações empresariais da região centro queixam-se que as linhas de crédito que foram criadas pelo Governo para responder aos estragos provocados pelo mau tempo estão a chegar a um número muito limitado de empresas. São alertas lançados em comunicado quase 6 semanas depois da depressão Christine. De acordo com estas associações, os bancos estão a tratar os pedidos como créditos normais, exigem garantias e hipotecas, denunciam também estas empresas da região de Leiria atrasos na atuação das seguradoras. O Estádio da Luz pode ser uma alternativa para receber a finalíssima, que coloca frente a frente a campeã europeia Espanha e a sul-americana Argentina. Isto porque o jogo de 27 de março no estádio do Qatar está em risco devido à situação de incerteza que se vive agora no Médio Oriente. De acordo com a Rádio Estatal Espanhola, o Estádio da Luz em Lisboa surge como principal candidato a receber esta finalíssima. O presidente norte-americano anunciou que vai realizar uma conferência de imprensa para abordar a situação no Médio Oriente. Donald Trump vai falar a partir de Miami, quando forem 5h30 da tarde, ou seja, 9h30 da noite em Portugal. Já aqui falámos na tarde política da emenda do primeiro almoço em Belém, de António José Seguro. Olhamos agora para o site da Presidência, que já está atualizado, mas antes disso, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha garantido que ia votar-se ao silêncio, agora está no Palácio da Ajuda a tirar fotografias. Sim, está a tirar uma selfie com os jornalistas que estão presentes no exterior do Palácio. E o Vasco Maldonado Correia também está a acompanhar este momento, Vasco. Aqui estou, Vanessa. Sim, Marcelo Rebelo de Sousa, logo que viu os jornalistas, a primeira coisa que disse foi: eu disse que não ia falar, eu prometi que não ia falar, e é isso precisamente que está a fazer. Aceitou apenas tirar uma selfie de despedida com os jornalistas que o acompanharam. Neste momento diz mais uma vez que não pretende falar. Agradeceu aqui aos jornalistas a paciência pelo trabalho ao longo destes últimos 2 mandatos. Ainda vai falando aqui no carro, mas disse mesmo que não queria falar. Deixou esse agradecimento aos jornalistas, mas começa bem a promessa de Marcelo Rebelo de Sousa. Tinha deixado essa promessa de que assim que deixasse o cargo de Presidente da República não iria usar da palavra, não iria fazer intervenções públicas. Ora, nestas primeiras horas mantém essa palavra. Vamos ver se assim a mantém. E agora saiu de carro, não a pé, do Palácio da Ajuda. A reportagem do Vasco Maldonado Correia. Como dizia, o site da Presidência da República tem uma novidade. Já consta a fotografia do novo Presidente, a biografia, fotografias da tomada de posse e também o formulário de contacto para quem quiser escrever ao chefe de Estado, Ricardo. Já foi atualizado, é? Já, e também as redes sociais já foram atualizadas, sendo que António José Seguro mantém as contas que já tinha, apresenta-se agora naturalmente como Presidente da República Portuguesa. Contas de Instagram, TikTok, Facebook, já têm fotografias da sessão solene da tomada de posse e um excerto do discurso. E qual é o excerto? Já agora, que excerto é que foi selecionado? A parte em que António José Seguro defende a urgência em recuperar o sentido de comunidade e restaurar o chão comum, uma expressão que utilizou também muito durante a campanha, o chão comum que permite viver em harmonia uns com os outros. Já está atualizado o site e as redes sociais da Presidência. É o primeiro dia da presidência de António José Seguro, que estamos obviamente a acompanhar em maior pormenor. De resto, acompanhamos a cerimónia desta manhã e também ao longo do dia. E há pouco, às 6 da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa foi condecorado pelo novo Presidente da República, António José Seguro. Vanessa Cruz vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias.